Deixar um barco quebrado e não funcionando para que seja o problema de outra pessoa. Isso pode ser uma dor de cabeça para as marinas. Antes que barcos abandonados se tornassem uma crise crescente, eles eram símbolos de liberdade e oportunidade. Para milhões de americanos, ter um barco significava viagens de pesca em família, fins de semana na água e uma forma de escapar da rotina que já não era privilégio apenas dos mais ricos. A fibra de vidro mudou tudo. Ela tornou os barcos mais baratos, leves, resistentes e acessíveis para famílias comuns, impulsionando um dos maiores booms da navegação recreativa da história. Mas, escondido por trás desse sucesso, havia um problema que ninguém parou para considerar. O mesmo material projetado para resistir a décadas de sol, sal e ondas frequentemente sobreviveria aos próprios donos. À medida que os proprietários envelheciam, suas condições financeiras mudavam e os barcos antigos perdiam valor, o sonho lentamente se transformava em um fardo caro. Para entender como milhares de barcos acabaram apodrecendo em marinas americanas, é preciso voltar ao momento em que esse sonho moderno da navegação começou a tomar forma. O boom da navegação que criou o problema. Esta história não começa com barcos abandonados apodrecendo nos pieres. Ela começa nos anos 1960, quando os fabricantes aprenderam a moldar cascos de fibra de vidro, um material barato, leve, resistente e praticamente impossível de quebrar. De repente, navegar deixou de ser algo exclusivo para pessoas ricas com iates de madeira e equipes de manutenção, porque famílias comuns da classe média passaram a poder comprar lanchas, barcos de cruzeiro e embarcações de pesca por meio de financiamento. A fibra de vidro construiu o boom moderno da navegação, e hoje os Estados Unidos têm cerca de 12 milhões de barcos registrados, sendo a fibra de vidro responsável por grande parte dessa frota. Naquela época, a fibra de vidro parecia um milagre, porque não apodrecia como a madeira, exigia menos manutenção e podia resistir a décadas de sol, sal, ondas e desgaste. Mas ninguém fez a pergunta mais sombria: o que acontece quando um material feito para durar quase para sempre é vendido para pessoas que não duram? Um casco de fibra de vidro bem conservado pode durar 50 ou 60 anos, enquanto seu proprietário envelhece, morre ou fica sem dinheiro. Quando isso acontece, o barco não desaparece. Ele permanece na marina, no estaleiro, na garagem ou no canal, esperando que outra pessoa herde o problema. Por que barcos antigos podem valer menos que nada? Muita gente pensa que a solução deveria ser simples. Basta vender o barco da mesma forma que se vende um carro velho. Esse é o erro central de toda essa situação, porque um carro tem um valor mínimo mesmo quando está destruído. Um carro sucateado ainda contém aço, cobre, peças e um mercado de reciclagem disposto a recebê-lo, esmagá-lo, derretê-lo e transformá-lo em algo útil. Esse valor da sucata protege silenciosamente todos os proprietários de automóveis, porque até o pior carro tem um comprador no fim da linha. Um barco de fibra de vidro não tem esse piso de valor. Você não pode derreter o casco para obter metal útil, não pode vender a fibra de vidro por muito dinheiro e não pode simplesmente deixá-lo se decompor naturalmente durante sua vida. A fibra de vidro é uma mistura de resina plástica e fibras de vidro criada para sobreviver em mar aberto, o que significa que continua existindo muito depois de o barco deixar de ser útil. Em vez de chegar a zero, um barco velho pode passar a valer menos que zero, e é nesse momento que o proprietário precisa pagar para se livrar dele. Os números do descarte são o que mais revoltam os proprietários. Livrar-se de um barco desgastado pode custar cerca de 95 a 100 dólares por tonelada, ou aproximadamente 5 dólares por pé de comprimento. E isso antes de retirá-lo da água, transportá-lo por caminhão, remover combustível e baterias, ou resgatá-lo caso tenha afundado. O operador de salvamento Pat Zagar mostrou o quão cruel essa matemática pode ser quando transferiu sua empresa de reciclagem de barcos na região de Houston e ficou com cerca de 200 cascos antigos sem nenhum destino viável. Ele não conseguiu encontrar um mercado real para a fibra de vidro, então pagou cerca de 40 mil dólares para descartar mais de 1.100 toneladas de material de casco em um aterro sanitário. Zagar também estudou a possibilidade de reciclar o material de forma adequada, mas a economia do processo era quase impossível de fechar. Uma máquina capaz de triturar a fibra de vidro em fibras reutilizáveis e pó pode custar cerca de 100 mil dólares, enquanto o mercado para esse material reciclado é pequeno e de baixo valor. Em termos simples, fazer a coisa certa frequentemente custa mais do que simplesmente jogar o casco em um aterro.
quando abandonar um barco se torna a saída mais barata. Agora imagine o proprietário comum preso diante dessa escolha. O barco tem 25 anos, o motor precisa de reparos, o Gelcoat está desgastado pelo tempo, o convés apresenta áreas comprometidas e os compradores continuam desistindo. Descartá-lo legalmente pode custar vários milhares de dólares, enquanto abandoná-lo pode resultar apenas em uma multa relativamente pequena, muito menor do que os custos de remoção. Quando a saída legal custa mais do que a ilegal, alguns proprietários param de responder à marina, deixam de pagar a vaga de atracação e silenciosamente permitem que o barco se torne problema de outra pessoa. Durante anos, isso permaneceu como um vazamento lento, um casco antigo aqui, um barco-projeto abandonado ali e alguns destroços após tempestades. Então, veio o boom da navegação após a pandemia de Covid-19 e jogou gasolina no problema. Os confinamentos levaram as pessoas para atividades ao ar livre. Os barcos novos passaram a ter longas filas de espera. Os usados eram vendidos rapidamente e os compradores pagavam preços inflacionados porque buscavam espaço e liberdade. Mas quando os juros subiram, o combustível ficou mais caro e as contas de manutenção voltaram a pesar, muitos proprietários perceberam que um barco não é apenas uma compra, é uma despesa mensal constante. No primeiro semestre de 2025, as vendas de barcos a motor novos nos Estados Unidos caíram quase 10% em relação ao ano anterior, e o mercado de usados também recuou em relação ao seu pico. Pessoas que pagaram valores elevados em 2021 ou 2022 tentaram vender alguns anos depois e descobriram que aqueles preços já não existiam mais. Cada mês de espera significava mais uma taxa de atracação, mais um orçamento de reparo e mais um lembrete de que o mercado não queria mais o que elas tinham para oferecer. Por que os compradores estão fugindo dos barcos mais antigos? Ao mesmo tempo, os fabricantes continuaram lançando modelos novos, fazendo os barcos mais antigos parecerem ultrapassados cada vez mais rápido. Um barco com 10 ou 15 anos ainda pode navegar perfeitamente, mas quando os compradores o comparam com layouts mais modernos, eletrônicos atuais e painéis atualizados, ele de repente parece antiquado. A verdadeira armadilha surge por causa de 3 barreiras por trás da venda: financiamento, seguro e inspeção técnica. As taxas de financiamento para barcos subiram de menos de 6% para cerca de 8,5% em pouco tempo, e muitos bancos se recusam a financiar cascos com mais de 15 ou 20 anos. O seguro torna a situação ainda pior, especialmente perto de zonas sujeitas a furacões, como Flórida, Texas e Louisiana, onde algumas seguradoras exigem planos de retirada da água, aumentam drasticamente os prêmios ou simplesmente recusam cobertura. Depois chega o inspetor e encontra umidade no convés, áreas enfraquecidas, bolhas no casco, fiação antiga, tanques desgastados ou um motor em más condições. É assim que um barco pode estar anunciado para venda e ainda assim ser praticamente impossível de vender. No papel, ele tem um preço. Na prática, não consegue atender simultaneamente às exigências de financiamento, seguro e inspeção. A primeira geração de barcos produzidos em massa com fibra de vidro está chegando à velhice justamente quando o mercado esfriou. O sistema não quebrou da noite para o dia. Ele simplesmente envelheceu até falhar. E uma vez que um barco é abandonado, ele não fica parado de forma inofensiva. Muitos ainda contêm combustível, óleo, baterias, fluido hidráulico, produtos de limpeza e outras substâncias químicas que nunca deveriam vazar para águas abertas. À medida que bombas de porão param de funcionar, coberturas se rasgam e cascos se rompem. Esses líquidos infiltram-se em marinas, rios e baías. Depois, a própria fibra de vidro se fragmenta em pedaços cortantes e detritos flutuantes que podem danificar hélices, obstruir canais de navegação e transformar um problema privado em lixo marinho de interesse público. Quando tempestades transformam barcos apodrecendo em desastres. As tempestades transformam um problema lento em um desastre da noite para o dia. Um único furacão pode criar centenas de destroços, arrancando barcos de seus pontos de ancoragem e espalhando-os pelo litoral, onde muitas vezes é difícil provar quem é o proprietário.
Quando o furacão Ike atingiu Galveston em 2008, os danos apenas às embarcações foram estimados em cerca de 200 milhões de dólares. Cada grande temporada de tempestades adiciona mais cascos abandonados a uma conta de limpeza que o setor náutico passou décadas evitando enfrentar. É por isso que autoridades e organizações sem fins lucrativos finalmente estão tentando recuperar o tempo perdido. Em 2025, a Boat West Foundation, apoiada por uma verba do Programa de Detritos Marinhos da NOAA, lançou o maior esforço de remoção de barcos abandonados da história americana, com foco em mais de 300 embarcações abandonadas espalhadas por vários estados, territórios e uma reserva tribal. Eles também começaram a criar um inventário nacional, porque durante anos os Estados Unidos tiveram um enorme problema com barcos abandonados sem sequer possuir uma lista clara de onde esses barcos estavam. A solução estranha que ninguém esperava. Alguns casos mostram como as soluções se tornaram incomuns. O Hazar, uma antiga embarcação da Marinha com 120 pés de comprimento, permaneceu abandonado por anos em um riacho da Carolina do Sul, bloqueando o fluxo da água e vazando óleo para áreas de pântano. Eventualmente, as autoridades o rebocaram 32 milhas para alto mar e o afundaram deliberadamente para transformá-lo em um recife artificial. Isso diz muito sobre o nível de desespero a que as opções chegaram. E este não é apenas um problema americano. Na União Europeia, mais de 100 mil barcos de fibra de vidro chegam ao fim de sua vida útil todos os anos, mas apenas uma pequena parcela é realmente reciclada. Muitos são abandonados, descartados ilegalmente ou simplesmente desaparecem dos registros oficiais, enquanto estimativas globais sugerem que dezenas de milhões de embarcações podem estar se aproximando do fim da vida útil sem que exista um sistema de reciclagem escalável esperando por elas. Os proprietários presos pela matemática ruim. É fácil culpar proprietários negligentes, e alguns realmente abandonam seus barcos de forma irresponsável. Mas muitos barcos abandonados começam com pessoas comuns presas por uma matemática desfavorável. Uma viúva com um barco-projeto, um aposentado enfrentando taxas cada vez maiores, uma família atingida pela perda de emprego ou alguém que comprou durante um período de euforia do mercado. A indústria vendeu o sonho de forma brilhante, mas nunca explicou que esse sonho poderia se tornar impossível de vender ou manter. Essa é a reviravolta cruel de toda a história. Os barcos de fibra de vidro se popularizaram porque eram resistentes, baratos, duráveis e acessíveis, mas exatamente essas qualidades agora estão se voltando contra todos. Os cascos duram tempo demais para desaparecer, custam caro demais para serem descartados e possuem valor material baixo demais para tornar a reciclagem lucrativa. Tudo aquilo que construiu o boom da navegação agora está ajudando a afogar as marinas em barcos que ninguém quer. Existem alguns sinais de esperança, incluindo testes de processamento, programas estaduais de entrega voluntária e o novo inventário nacional. Mas a matemática básica ainda não mudou, porque enquanto reciclar continuar sendo mais caro do que descartar ou abandonar, o abandono continuará sendo a saída mais fácil. Portanto, da próxima vez que alguém disser que um barco é um grande investimento, lembre-se de que o dia mais caro pode ser justamente aquele em que a pessoa finalmente tentar se livrar dele. Isso nos traz de volta aqueles cascos manchados de verde afundados na água das marinas. Eles não estão abandonados apenas porque as pessoas se tornaram descuidadas, nem são apenas lembranças desagradáveis de decisões ruins. Eles são o resultado visível de um sistema que tornou os barcos de fibra de vidro fáceis de comprar, difíceis de vender, caros de destruir e, em alguns casos, mais baratos de abandonar do que de descartar corretamente.